Fortaleza está abrindo 7 pontos, né, para a zona de rebaixamento, restando aí praticamente, né, 7 jogos, 7 não, desculpa, 9 jogos para terminar o campeonato. Então é uma boa vantagem, né, para quem viveu todo o desespero que foi do primeiro turno, Juliana, né? Aquele Fortaleza ficou das 19 primeiras rodadas, 18 na zona de rebaixamento, dessas 18, 14 na lanterna, né? Terminou na última colocação ali, na 19ª rodada, e aí veio aquela sequência de 5 vitórias, aí depois perde para o Botafogo, perde para o Fluminense, empata com o Juventude jogando muito mal, o que gerava um desespero, mas a vitória sobre o Flamengo, depois de 10 dias, né, que ficou aquele período ali sem jogar, essa segunda vitória já traz aquela confiança, mas principalmente, eu acho que o que é que fez mudar do Fortaleza ali, daqueles 3 tropeços que teve contra o Fluminense, Botafogo e Juventude, para essa vitória do Flamengo e para essa vitória, apresentando um bom jogo contra o Goiás, é que o Vojvoda percebeu que no elenco a qual ele tinha peças de qualidade. Ele tinha jogadores a confiar. E olha que para o time que entrou em campo hoje, eu não gostei da escalação. Curiosamente, eu não gostei da escalação de Vojvoda. Foi um time muito conservador, né, Minhoca? Se você parar para analisar, porque foi um time que se defendeu muito e de repente não foi tão agudo, não parecia que estava meio tranquilo com esse 1-0. Eu achei meio arriscado, de repente. Assim, o que é que eu achei mais arriscado que o Vojvoda fez hoje? Ele sacou o Benevenuto, não sei se sentiu alguma coisa, mas ele colocou Brits e Tite. São 2 zagueiros que no jogo aéreo eles não são bons. E o Goiás teria a volta do Pedro Raul, que é um jogador muito bom nesse fundamento do jogo aéreo. E eu falei, meu Deus do céu, o Fortaleza vai sofrer demais para esse jogo. Não se coloca 2 zagueiros com esse tipo de dificuldade. O jogo aéreo, o Tite não sobe em jogadas, o Brits não é um jogador tão alto. Então essa foi a minha primeira preocupação. Porém, uma das coisas que eu gostei muito, eu queria ter visto, foi uma coisa que eu citei na rádio, acho que até aqui mesmo no último telecast, eu cheguei a falar o seguinte, eu quero muito ver Sacha com Caio Alexandre, os 2 como volante, porque um é bom na recuperação, o outro é bom de passe, eu acho que essa combinação do meio de campo pode fazer o Fortaleza jogar melhor, e foi isso que aconteceu. Eu senti, Ju, por mais que o Fortaleza jogasse mais fechado, diferentemente do que foi contra o Juventude, porque contra o Juventude, Ju, era assim, o Fortaleza todo atrás, quando tinha a bola, jogava para frente, ninguém conseguia segurar a bola. Então era assim, era entrega a bola para o Juventude, entrega, e o Juventude ia, até fazer o empate e quase virar a partida. Hoje não. Hoje o Fortaleza, quando tinha a bola, o Fortaleza tinha contra-ataque, o Fortaleza tinha mais qualidade de passe. Então, por mais que não tivesse, em boa parte, a posse da bola, e teve, principalmente no primeiro tempo, a posse da bola, o Fortaleza era mais assertivo, tinha mais qualidade em campo. Algo que eu tinha citado também antes do jogo do Juventude, eu falei, o Tinga tem que ser titular. E desde o jogo do Flamengo, o Tinga vem sendo titular e é uma peça fundamental. O Tinga é uma peça fundamental no funcionamento do Fortaleza. Porque o Brits, que é um excelente defensor, ele, quando jogava do lado direito, como lateral, ele ganhava muitos duelos, mas ele não tinha a qualidade do passe, ele não conseguia chegar ao ataque, algo que o Tinga oferece. O Tinga tem um bom lançamento, o Tinga tem um bom cruzamento, o Tinga consegue finalizar, o Tinga chega dentro da área, como foi no segundo gol do Fortaleza contra o Flamengo, o gol de empate do Pedro Rocha. Então ele tem muito mais valências. E não dá para abdicar de um jogador que tem todo esse repertório. Quando você tem jogador de qualidade, coloque. Só que aí, vamos lá, o outro ponto que eu também fiquei temeroso do time titular. Ele começou com o Romarinho, juntamente com o Romero, e o Pedro Rocha jogando pelo lado direito. Queria ver muito o Pedro Rocha pelo lado esquerdo. Então, eu acho que, ofensivamente, o Fortaleza teve chegadas ao ataque, mas principalmente o ponto que eu acho que foi o outro acerto, que para mim eu acho que junta tudo uma coisa só. Os 2 volantes que eu citei, mas o Otero. O Otero foi um jogador que recebeu muita bola entre linhas e o Fortaleza teve muita possibilidade de contra-ataque na qualidade de passe que o Otero acabou imprimindo ali no meio de campo do Fortaleza. Então, teve muitas jogadas que eu gostei desse contra-ataque. Aliás, a jogada do gol do Fortaleza, ela começa com uma recuperação do Capixaba, que numa insistência consegue acionar o Otero exatamente no meio, essa bola vai para o lado esquerdo, o Romarinho tenta o cruzamento, a bola sai da área, vai para a direita, o Tinga volta o cruzamento, cai de novo no pé do Romarinho,
Ao cruzar na área, a defesa do Goiás não afasta, tem uma disputa ali do Pedro Rocha e sobra para o Sacha abrir o placar. Então, desde aquele gol, eu senti o Fortaleza, e foi o momento que eu fiquei um pouco preocupado, será que o Fortaleza vai fazer igual ao Juventude? Vai recuar, não vai querer a bola e tudo mais? Não, o Fortaleza ele passou a ter contra-ataque. O Romarinho perdeu chance. O Romarinho teve uma já no final do primeiro tempo, em que ele tinha... Aliás, é uma belíssima jogada dele, né? Ele antecipa, ele ganha na velocidade, ele puxa para a perna direita e ao bater ele chuta para fora. E quando teve ainda uma outra jogada, que era um 4-2 do Fortaleza, que o Otero acabou escolhendo a opção de passe errada, que era soltar no Pedro Rocha, ele soltou com muita força. Então, no primeiro tempo, Ju, mesmo o Goiás tendo dificuldade, o Fortaleza era melhor na partida. Assim, era bem melhor na partida, porque estava muito mais na cara que o Fortaleza ia fazer um segundo gol do que o Goiás não. E se você olhar os melhores momentos da partida, você vai ver que o Goiás prevalece com mais perigo nas bolas alçadas, naquilo que eu estava mencionando lá no meu primeiro comentário. Uma cabeçada do escanteio, que o Pedro Rocha não chega, e uma outra cabeçada que também foi ali na altura dos zagueiros, que o jogador, né, até acho que foi o da Belmonte, que até já jogou no Náutico, tenta até colocar a mão ali, fazer um gol de mão, e acaba não acertando. Então, assim, foi o único porém que eu senti do jogo do Fortaleza no primeiro tempo, foi essa dificuldade defensiva nas bolas aéreas, porém o Fortaleza soube, como é que eu posso dizer, administrar bem esse tipo de jogada, porque ele marcava bem. Não é nem sobre... Assim, o Fortaleza impediu que houvesse... Porque, assim, contra o Juventude, ele sofreu, certo? Nesse, não. Ele não permitiu o Goiás tentar muito cruzamento lateral, sabe? Não tinha muito cruzamento na área, porque o Fortaleza protegia muito bem isso, né? Todo mundo fazendo a recomposição, o Goiás com muita dificuldade, e o Goiás fazia muito, era a bola esticada, a bola longa, mas vindo lá da defesa, não aquele cruzamento vindo diagonal ou lateral. Então, nesse aspecto, eu acho que o Fortaleza foi muito bem na estratégia e de quando tinha a bola. Porque uma coisa é eu vou me defender, mas se você não tiver o contra-ataque, praticamente você só está deixando ali o adversário tentar aperfeiçoar o seu ataque. Aí, na volta do intervalo, o Vojvoda não trocou, o Goiás até trocou. O Fortaleza, eu acho que ainda passou a ter um certo controle. O Goiás tentava, principalmente, assar bola na área para tentar ali. Teve algumas chegadas com perigo, né? Com o próprio Pedro Raul, um chute ali que o próprio Fernando Miguel teve que defender. Mas, no geral, quando você olhava o segundo tempo, Ju, era um Fortaleza muito melhor. Assim, mas era muito melhor em termos de possibilidade de fazer o segundo gol. Aí o Vojvoda faz as trocas, coloca o Moisés, começa a colocar... colocou o Thiago Galhardo, que é um jogador... O Galhardo entrou muito bem novamente, assim, né? Ele é um jogador tecnicamente muito bom. Teve uma jogada que ele faz com o Robson, que ele devolve de calcanhar e o zagueiro acaba afastando. Teve uma outra que foi o Robson pela direita, quando ele tenta fazer o cruzamento, ele acaba dando com muita força. Acho que era o Moisés que chegava ali para tentar completar e acabou não acertando. E teve uma última já no final, que era aquele gol para selar. Assim, e destacar dois momentos, né? O Moisés, ele é muito habilidoso. Na primeira, o Iago vai lembrar, ele pega uma bola e sai passando por 1, 2, 3, 4, e aí na hora que ele vai tentar a jogada, acho que a zaga do Goiás coloca para escanteio. Mas na segunda, que foi essa dos 47, ele entra na área, ele limpa, e eu acho que ele era para ter batido no gol. Aí eu acho que ele tentou dar o passe para o Robson e acabou perdendo a chance ali que poderia... É um defeito dele até, né, Minhoca? Exatamente, porque ele é muito habilidoso, ele consegue sair da marcação, mas na hora de tomar a decisão de finaliza, é agora e tal, aí ele acaba querendo enfeitar demais e perdeu ali a chance de matar a gana de fazer o gol. Assim, exatamente, às vezes até o egoísmo. Vou fazer e pronto. O egoísmo, como ele fez contra o Flamengo, né? O chute que ele deu, ele limpou, bateu e depois o Carlos Alexandre acabou pegando. Então, assim, uma vitória, Ju, muito importante para o Fortaleza. Era aquela vitória que você respira, sai daquela confusão do Z4, que foi um tormento para o Fortaleza durante todo o primeiro turno, e você entra agora numa primeira parte de tabela. Essa questão da Libertadores que você citou, lembrando que a Libertadores possivelmente vai até o G8. O Fortaleza está a 5 pontos do 8º colocado, que é exatamente o América Mineiro, que venceu hoje o Ceará. Eu acho que isso é uma conversa para daqui a algumas rodadas, se por acaso o Fortaleza estabelecer... Com certeza. É aquela coisa, né? Eu acho que primeiro tem que fazer aquela pontuação para, como você falou, né? Deixar para trás a ideia de Z4, enfim, para depois você pensar mais claramente em alguma coisa a mais. Porém, eu acho que
onde o Fortaleza conseguiu chegar hoje, com essas 2 vitórias importantes em sequência, já permite dizer assim, olha, a gente tem um time competitivo o suficiente para conseguir fazer o improvável e consolidar essa campanha de reação que aconteceu nesse retorno. Então, eu acho que é só ter um pouquinho mais de calma, fazer essa pontuação mínima para já ver que é possível continuar sonhando com algo a mais que aconteceu no ano passado. E seria muito importante para o Fortaleza também conseguir 2 anos seguidos e para uma Libertadores. Se não Libertadores, né, uma Sul-Americana acho que seria também comemorado. Mas em 2 anos seguidos para a Libertadores, eu acho que seria um trunfo muito maior. Surreal, imaginar, seria um sonho. E especialmente como seria esse ano, né? Principalmente pelo que, como o Gui acabou de falar, o time que estava na lanterna. Muita gente dizia, Ju, que ao terminar o primeiro turno não vamos gastar dinheiro, não. Vamos guardar para o próximo ano, porque a Série B vai ser complicada. Vamos juntar esse dinheiro para fazer um bom time para 2023. E o Fortaleza foi lá e contratou 8 jogadores. E são 8 jogadores, Ju, que estão jogando. Que é por isso que eu falei, o Vojvoda precisava começar a perceber as peças a qual ele ganhou. Então, Galhardo é titular, o Sacha é titular, o Brits é titular, o Otero hoje foi titular, o Pedro Rocha foi titular. Todos os jogadores que vieram dessa segunda janela, para o Fortaleza mudar o patamar dele. Porque muita gente dizia, o Fortaleza não é uma má equipe, mas o Fortaleza, e aí eu acho que é o ponto que eu vou destacar daqui para frente. Qual foi o grande problema do Fortaleza nessa temporada que incomodou boa parte das pessoas? É achar que as coisas viriam naturalmente. Tal qual, por exemplo, o jogo contra o Botafogo aqui, que colocou mais de 50 mil pessoas, 54 mil pessoas mais ou menos, e achava que ia ganhar do Botafogo com tranquilidade. E o Fortaleza jogou acomodado aquele jogo. Então o Fortaleza tem que jogar tal qual foi o espírito hoje contra o Goiás, que foi contra o Flamengo, conseguir aquela virada no final do jogo. É esse Fortaleza que o Fortaleza tem que entrar em campo, sabe? É algo que eu percebo, e aí a gente falou aqui do Ceará, o Fortaleza consegue ter uma percepção melhor de quem ele é, do que ele pode fazer, do que ele é capaz. Ele tem ciência que ele estava na zona de rebaixamento, que as coisas não mudaram, mas às vezes ele entra no espiral de que está tudo tranquilo, e como foi no começo do campeonato, não, o jogo do Cuiabá, ali, tudo bem e tal, e aí quando foi ver, estava enrolado ali na zona de rebaixamento. Então, para encerrar, até para passar a palavra para Iago, eu acho que o Fortaleza ele se coloca, né, com uma permanência bem encaminhada, brigando agora por uma Sul-Americana, está bem próximo também de uma vaga Sul-Americana, e quem sabe, né, fazer uma campanha de G10, né, porque desde quando o Fortaleza subiu para a Série A, foi 9º colocado em 2019, em 2020 quase foi rebaixado, 16º colocado, 2021, no caso, o ano passado, foi 4º colocado, e pode ter novamente, né, uma campanha de G10, claro, ainda tem muito campeonato pela frente, mas essa equipe tem capacidade, sim, de ficar no G10, né, nas 10 primeiras colocações, na minha avaliação. Então, Ju, eu acho que essa partida pode ser uma virada de chave, realmente, para o Fortaleza no campeonato. Assim. É a primeira vez que o time entra no G10 na competição, agora é o 9º colocado. Segue com uma campanha muito positiva no segundo turno. Hoje é a segunda melhor campanha do segundo turno, com 22 pontos, atrás apenas do Inter, que hoje é segundo colocado, salvo engano, do Brasileirão, e que tem 1 ponto a mais no segundo turno. E é muito do que Minhoca disse. Eu acho que a palavra que dá para definir a partida do Fortaleza hoje é estabilidade. Foi um time que foi estável do primeiro ao último minuto e que soube o que queria do primeiro ao último minuto. Então, é um time que não se intimida por estar jogando fora de casa e com pressão da torcida do Goiás, que vive uma boa fase com o Jair Ventura, apesar de ter perdido a última partida e ter chegado a 2 derrotas consecutivas. Mas, assim, é um time que, se não tem grandes primores técnicos, é um time perigoso. E o Fortaleza, dentro das suas possibilidades, conseguiu cercear a maior possibilidade de perigo a ser gerada para essas peças. Por exemplo, a dupla de volantes conseguiu encaixotar e fazer com que o Marquinhos Gabriel não jogasse. O Pedro Raul, ele não teve tanta chance porque ele foi marcado muito de perto
ora pelo Brits, ora pelo Tite. As pontas tiveram muita dificuldade para chegar com boas atuações do Juninho Capixaba e do Tinga. Então, assim, o Fortaleza parece que, ao contrário do que foi o Ceará, que depois dos 10 dias sem competição, o time parece que desmontou o que tinha quando o Lúcio chegou. Esse Fortaleza, com esses 10 dias de treino, parece que voltou à fita do que era no início do retorno. Teve os 3 tropeços, teve os 10 dias sem jogar e parece que o time voltou para os trilhos nesse tempo de treinamento. E esse voltar para os trilhos tem sido ainda melhor porque o Vojvoda tem descoberto novas peças úteis. Assim, o Caio Alexandre, que tinha aparecido como suplente em alguns jogos, foi titular hoje e foi muito bem, encaixou muito bem com o Sacha. 2 volantes de características diferentes e que se completaram muito bem. E que, na minha avaliação, estão entre os melhores do jogo, por exemplo. Então, o Ceará, ele controla completamente a partida. E aí, depois de fazer o gol e sair na frente... Cara, não vá trocar o time. O Fortaleza. Quando você está em 2 telecasts emendados no outro... Isso é um grande desafio para você hoje. Eu coloquei você hoje para exatamente testá-lo quanto a isso. 11 horas da noite, o Caba já misturado assim, depois de... Enfim. Fortaleza. Mas o Fortaleza. O Fortaleza, assim, ele controlou completamente a partida. E depois do gol, foi aquela história assim, o Ceará de novo. O Goiás vai vir atacar a gente? Ok, vamos fazer o nosso aqui. A gente vai segurar, vai ter estabilidade e não vai se assustar. Vai recuperar a bola, vai trabalhar o contra-ataque e vai tentar espetar para fazer o segundo, para dar mais tranquilidade, e assim foi. Vai tentar enervar a torcida presente na Serrinha, e foi administrando o jogo e tendo maior posse de bola. No segundo tempo, o Fortaleza viu um Goiás voltar, tentando ser mais ofensivo, ser mais arisco, viu depois a entrada do Nicolas para tentar fazer 2 torres. O Fortaleza foi mudando o seu modo de jogar e foi se adaptando ao que o Goiás apresentou. E em nenhum momento sofreu risco. É claro que assim, não dá para ser perfeito. O time adversário também está em campo, também é protagonista da partida. Então, assim, no segundo tempo, o Goiás conseguiu chegar, conseguiu gerar algumas chances, mas aí o Fernando Miguel, que também vive boa fase, conseguiu neutralizar e não teve nenhum problema. Então, assim, a gente vê hoje o Fortaleza, um time que entrou nos eixos, que fez o investimento, que trabalhou na confiança de eu tenho um treinador que pode me tirar dessa condição de ser o lanterna da competição, então eu vou dar as peças que ele pede para colocarmos o trem nos trilhos e ir passo a passo galgando voos novos na competição. E aí é uma coisa que o Vojvoda tem repetido quase que como um mantra, que assim, o primeiro objetivo do Fortaleza é chegar aos 45 pontos. Com a vitória de hoje, eu acho que assim, é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Ao contrário do que acontecia no início da temporada, que o Fortaleza achava que tudo ia vir de maneira natural, o clube se colocou na condição de lutar para que essa permanência se tornasse natural. Então, assim, não tenho dúvida que o time vai bater os 45 pontos. Então, vamos ver o quão rápido essa pontuação vai chegar para que aí a chave vire e eles consigam começar a pensar em voos maiores, como uma Sul-Americana ou uma Libertadores, com o tempo de poder brigar por essas vagas. Só como um comparativo, assim, mais uma vez, chegou a primeira metade do retorno, o Fortaleza fez os 10 primeiros jogos do retorno. Se a gente comparar com a campanha da primeira parte do campeonato, a esta altura o Fortaleza tinha 6 pontos conquistados. Ou seja, o desempenho do Fortaleza é quase 4 vezes melhor do que foi no primeiro turno. E isso se deve muito à confiança da diretoria de chancelar o trabalho do Vojvoda e aos reforços que chegaram. Alguns demoraram mais do que outros, mas encaixaram e têm dado a qualidade para o time alcançar os objetivos na temporada.